Apoio científico às telas. Olá, eu sou o Diogo Rosa, médico oncologista do Rio de Janeiro, diretamente do Congresso da Sociedade Americana de Urologia 2023, na cidade de Chicago. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre as novidades para o time da Bioeducation deste congresso. Estou aqui acompanhado do Dr. Marcelo Broklavich, que é urologista de São Paulo, da Beneficência Portuguesa e também do Hospital Albert Einstein, e presidente da SBU São Paulo, e também o Dr. Ronald Cole, que é urocologista do Hospital Ernesto Gastner. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo levar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Chicago para quem ficou aí no Brasil. Prazer aqui também participar dessa discussão. Acho que a gente tem coisa bastante interessante para falar hoje. Bom, então hoje, sábado, dia 29 de abril, a gente teve de manhã a apresentação de um estudo bastante interessante, o estudo Embarque, que foi um estudo fase 3, focado num cenário de pacientes que até então a gente não tinha muitos estudos, né, sendo avaliados, que é o paciente não metastático com uma recidiva bioquímica após um tratamento local. Esse paciente, Marcelo, muitas vezes ele está com o urologista ainda, né? Verdade. Esse paciente, na grande maioria das vezes, acredito que ele esteja na mão do urologista, que ou fez a cirurgia e, eventualmente, se ele recaiu, faz a radioterapia e aí o paciente começa a apresentar progressão de PSA, ou muitas vezes a gente indica a radioterapia e também ele, eventualmente, começa a apresentar a progressão de PSA e muitas vezes a gente tem que ficar naquela dúvida do que fazer, se já começa a tratar com bloqueio hormonal na maioria das vezes, ou pelo menos até hoje, ou se espera esse doente ficar metastático e aí sim iniciar o tratamento. Então, acho que esse estudo apresentado hoje, o estudo Embarque, vai trazer uma nova opção de terapia para um grupo selecionado de pacientes que tem essa recidiva bioquímica e não tem perspectiva de tratamento local. Ronald, a instituição de vocês participou do estudo, inclusive o nosso amigo Murilo Luz foi o segundo autor desse estudo. Na prática, como é que foi o encaminhamento e a participação na perspectiva de quem está na área da cirurgia, do tratamento local, da oncologia, para encaminhar esses pacientes e participar do estudo? Então, a gente, lá no Hospital Erasto, a gente abriu esse estudo para recrutamento. E como você bem disse, o Murilo Luz, é sempre legal a gente ter brasileiros aí participando de estudos de impacto, né, e sendo apresentados em conferências também, em congressos importantes. Esse estudo, basicamente, a gente conseguiu recrutar 14 pacientes, então a gente foi top recruiter no Brasil desse estudo. Desses 14 pacientes, 12 ainda estão sendo acompanhados lá pelo nosso grupo. E, basicamente, o encaminhamento desses pacientes eram esse cenário de uma recidiva, então, bioquímica, foi considerada uma recidiva de alto risco. O que era uma recidiva de alto risco, né? Então, eram aqueles pacientes que tinham um PSA maior do que 1 pós-cirurgia, e lembrando que esses pacientes poderiam também ter recebido cirurgia seguida de radioterapia. Então, na recidiva bioquímica pós-cirurgia, esse PSA teria que ser pelo menos 1. E aqueles pacientes que fizeram apenas radioterapia precisavam ter uma recidiva bioquímica de pelo menos 2 acima do nadir. Acho que são critérios bem conhecidos de todos nós e é o que a gente tem usado para a prática também para começar a tomar as próximas decisões. Mas como você bem falou também, Marcelo, esses pacientes não poderiam, eles não tinham mais perspectivas de tratamentos locais. Quer dizer, mesmo o paciente que recebeu só cirurgia, dentro desse estudo, ele não recebeu depois radioterapia num cenário de resgate, por exemplo. E esses pacientes foram encaminhados tanto dentro do próprio hospital, como de outros centros ali em Curitiba, principalmente no Paraná. Bom, vamos falar então um pouquinho do estudo, né? Foi um estudo fase 3, um estudo com 1.050 pacientes, e o estudo tinha um desenho bastante interessante. Então, o objetivo do estudo era comparar a terapia de deprivação androgênica, então, a ADT tradicional nesse cenário, que muitas vezes é o que a gente faz com esse paciente, né, que é simplesmente a ADT, a terapia de deprivação androgênica, versus a ADT mais a enzalutamida. Só que existia, e esse era o endpoint primário do estudo, então era essa comparação ADT versus ADT mais enzalutamida no cenário de sobrevida livre de metástase. Só que existia um endpoint secundário, que era também a sobrevida livre de metástase, na comparação entre a ADT versus a enzalutamida isolada. A gente tem 2 estudos já conhecidos
que olharam para esse cenário de maneiras diferentes. Então, a gente tem o estudo PREST, que foi apresentado na ESMO do ano passado, que foi num caminho um pouco mais de intensificação de tratamento, ou seja, era ADT mais apalutamida ou ADT mais apalutamida mais a abiraterona. Esse estudo já mostrou que existia um benefício na intensificação, e o outro estudo é o estudo brasileiro, estudo aí liderado aí pelo Fernando Maluf, que apresentou os resultados na ASCO de 2020, também pelo André Soares e todo o time do LACOG-GU, que era o LACOG 0415, que avaliou no cenário do paciente também sensível à castração, a ADT mais a abiraterona versus a abiraterona mais a apalutamida versus a apalutamida isolada. E lembrando que o cenário desse estudo era um pouquinho diferente, mais 10% desses pacientes estavam mais ou menos não metastáticos, sensíveis à castração. A gente viu, então, que houve um benefício aí para esses pacientes que fizeram tanto a intensificação com o tratamento com enzalutamida mais a leuprorelina, versus também aquele paciente que eventualmente fez a enzalutamida. A gente vai falar um pouquinho desses resultados. Alguma coisa que chamou a atenção, Marcelo? Eu queria só comentar uma coisa interessante, que ele compara enzalutamida mais ADT versus ADT, e a enzalutamida isolada versus ADT, mas não compara a enzalutamida mais ADT versus só enzalutamida. Sim. Né? Então, acho que esse é uma característica importante aí do desenho do estudo. Mas acho que vale a pena ressaltar que o estudo foi positivo, né, para o seu endpoint primário, que é sobrevida livre de metástases, nos dois braços, tanto na enzalutamida mais ADT, quando comparada com ADT isolado, quanto enzalutamida isolada versus ADT isolado. E aí, Ronald, agora o paciente teve uma recidiva, então tem um apelo também de você fazer eventualmente só uma medicação oral com a enzalutamida. Obviamente que a gente não tem, como o Marcelo falou, a gente não tem a comparação direta do braço mais intenso versus o braço só com a enzalutamida isolada, mas de fato surpreende um pouco a gente ter um benefício com a enzalutamida sozinha. Somente isolada também, né? A única coisa que eu quero ressaltar assim sobre esse resultado da enza isolada, assim, ele não era então um endpoint primário, né? Assim, a gente não tinha isso como endpoint primário, ele era um endpoint secundário de avaliar a enzalutamida isolada. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho também sobre efeitos adversos esperados, né, desse tratamento, mas sem dúvida assim, o resultado principal, que é a combinação de ADT mais enza, foi importante, né? Foi um hazard ratio de 0,42 para esses pacientes no quesito sobrevida livre de metástases, e é o que tudo indica, parece ser um potencial practice changer aí para esse cenário de doença, né? É óbvio que é importante a gente falar que esse paciente, então, que tem uma recidiva bioquímica, ele muitas vezes ele tem sido encaminhado para fazer uma nova avaliação por imagem, como, por exemplo, o PET com PSMA ou ressonância de fusão do corpo inteiro. Esse tipo de avaliação não foi feita nesse estudo. Esse estudo começou em 2015, ainda usando os exames de imagem tradicionais, principalmente a tomografia e cintilografia óssea. Mas a gente sabe que também, no Brasil, por exemplo, ainda existe um acesso bastante limitado à avaliação com novos agentes de imagem. Então, obviamente, uma boa parte desses pacientes, a gente ainda vai ter uma elevação do PSA com esse cenário que a gente chama de não metastático. E de certa maneira a gente muitas vezes vai ver esses casos e vai ter que abordar de alguma maneira, e é um pouco isso que esse estudo mostra, né? Talvez fazer simplesmente a ADT não seja mais o ideal, ou então pelo menos para algum tipo de um perfil de pacientes que não queiram ser submetidos à terapia de deprivação androgênica, aí sim talvez valha a pena pensar numa monoterapia. Eu queria só acrescentar dentro disso que você está falando, a experiência que a gente teve lá no Erasto, quando a gente estava recrutando esses pacientes, era exatamente essa, né? Então, a gente recrutou pacientes que estavam sem acesso a PET de PSMA e, com certeza, sem acesso também a futuros novos antiandrogênicos dentro do cenário SUS. Quer dizer, a gente também precisa reforçar que esses são pacientes com recidivas de alto risco, né? Então, não era incomum, por exemplo, a gente ter pacientes que tinham uma recidiva pós-tratamento local, recidivas às vezes com PSAs altos de 20 ou até mesmo 30, e que fizeram o estadiamento convencional, quer dizer, reestadiaram a doença com tomografia, com cintilografia óssea, sem ter acesso a PET de PSMA. Esses pacientes eram negativos, quer dizer, eles não tinham sinal de doença à distância,
e foram incluídos nesse estudo, né? Então, acho que isso é importante frisar, que realmente era uma recidiva de alto risco, mas que provavelmente, segundo algumas séries que a gente tem, tipo séries do Hoffman, que mostraram que talvez até 90% desses pacientes com PSAs aí de 5 para cima, talvez até mais de 90% deles, se tivessem feito um PET-PSMA, teriam encontrado doença, e talvez algo em torno de 20, 25% tinham, inclusive, teriam doença metastática confirmada, né? Não só linfonodal ou local, mas também metastática. Então, talvez essa seja algo que a gente vai discutir bastante, né, nessas próximas semanas pós apresentação do embarque, né? Diante de um paciente que a gente não tem acesso, né? Será que a gente não tem acesso ao PET-PSMA? A gente vai indicar, e se a gente tiver acesso ao PET-PSMA, será que continua sendo uma indicação? Porque a gente vai considerar o estadiamento convencional, né? E acho que uma característica importante para a inclusão dos pacientes nesse estudo, que talvez a gente não tenha mencionado, é o tempo de duplicação do PSA. Né? Então, esses pacientes realmente eram de alto risco, eles estavam tendo uma duplicação de PSA, um tempo de PSA duplicado, um tempo de duplicação de PSA abaixo de 9 meses. E o estudo, inclusive, estratifica entre abaixo de 9 meses e abaixo de 3 meses. É importante a gente parar um pouco para olhar isso pelo seguinte: se você sabe que o tempo de dobra do PSA vai ser tão rápido assim, ou seja, é questão de tempo até esse paciente eventualmente desenvolver uma metástase. E esse é o ponto central desse estudo. Talvez se você fizer um PET com PSMA, você vai detectar de onde está vindo o PSA. Mas você não vai... Esse paciente, ele é metastático. Ele tem uma célula prostática maligna produzindo PSA em algum lugar. É só uma questão de tempo até ele eventualmente ter uma metástase. E lembrando que a metástase vai ter um impacto na qualidade de vida, vai ser uma metástase óssea, eventualmente uma metástase linfonodal, visceral, e isso vai ter um impacto para o paciente. É um pouco sobre isso que esse estudo fala. E aí, se você detecta a metástase, seja num cenário M1 sensível à castração, seja no cenário M0 resistente à castração, a enzalutamida já está aprovada. Então, aí você teria a indicação de fazer. Então, no final das contas, pelo fato desse perfil de paciente, que é um paciente com uma doença mais agressiva, que é uma questão de tempo até ele desenvolver uma metástase, você fazer um tratamento mais precoce, com uma intensificação, parece fazer diferença. E acho que um outro detalhe também interessante do desenho do estudo é o fato de a gente poder ter, não é uma intermitência, mas ele tem a opção de ter uma janela de interrupção do tratamento para aqueles pacientes que são bem respondedores, né? Então, depois de 9 semanas, 9 meses, 36 semanas, se esses pacientes tivessem o PSA abaixo de 0,2, eles poderiam interromper o tratamento e voltariam a receber a medicação a quais eles estavam sendo submetidos se esse PSA voltasse a subir. Isso é importante porque aí a gente entra na segunda parte, né, da avaliação, que é o impacto de toxicidade. Então, o que a gente espera, na verdade, principalmente pensando na monoterapia? A gente espera que você vai ter um impacto de resposta, um impacto terapêutico, sem ter um impacto significativo na qualidade de vida. A gente sabe que a enzalutamida está associada à fadiga e, de fato, houve aí uma incidência maior de toxicidade, principalmente fadiga, quando a gente olha para a enzalutamida. A gente consegue ver que o paciente mantém um nível de testosterona até bastante alto. A gente já tinha visto um dado semelhante com a apalutamida no LACOG 0415, mas a gente consegue ver que existe uma incidência de fadiga razoável, mesmo quando o paciente só faz enzalutamida. Pois é, me chamou a atenção que o resultado de fadiga foi maior no grupo que fez enzalutamida isolada, até mesmo que no grupo que fez combinação de enzalutamida com ADT. Eu acho que a gente ainda vai ter que explorar um pouquinho esses resultados para entender o porquê disso, mas é algo que chama a atenção, apesar de que outros efeitos colaterais importantes talvez não tenham aí uma representatividade tão grande, quem sabe a monoterapia realmente possa ser uma alternativa para aqueles pacientes que aceitam não ter, do ponto de vista oncológico, uma resposta tão grande, né? O hazard ratio foi de 0,42 nos pacientes que fizeram a combinação, de 0,63 nos que fizeram o tratamento isolado, mas ainda assim eu acho que para alguns pacientes vai caber muito bem essa terapia com monoterapia com enzalutamida. Lembrando também que o paciente que fazia só a ADT, a taxa de fadiga geral ficava em torno de 42%. E quando a gente olha para os pacientes que tinham feito a enzalutamida isolada ou enzalutamida mais ADT, fica em torno de 50%, 52%. Então, também não é que o tratamento padrão não dá fadiga. De fato, dá fadiga, e é uma fadiga que muitas vezes está associada exatamente à deprivação androgênica. Mas, de fato, você vai ter aí um outro impacto em outras coisas
principalmente relacionadas à capacidade sexual, à saúde óssea, que isso está muitas vezes relacionado à permanência da testosterona. Então, de fato, é uma opção de tratamento que a gente vai poder ver sendo incorporada na prática. Eu concordo. Eu acho que esses efeitos adversos, eles foram bem esperados com relação ao uso da enzalutamida. Os estudos anteriores que já tinham mostrado para nós como é lidar com enzalutamida, e a gente tem isso na nossa prática também. Acho que não teve nada de muito novidade com relação à fadiga, inclusive com relação a sintomas neurológicos também. A gente viu isso nos braços de enzalutamida, a gente não viu, né, eventos como convulsões, crises convulsivas, por exemplo, no braço que fez ADT isolado. Um ponto que eu queria levantar aqui, que acho que foi bem interessante também, que foi levantado pelo professor Neil Shore, e que acho que o Marcelo bem colocou aqui também, é essa questão de intermitência, né? Intermitência, estava discutindo com alguns colegas antes de a gente sentar aqui para conversar. A gente não tem muito dado para intermitência, os nossos dados são antigos, né? A gente faz intermitência baseado em dados antigos, talvez da professora Cook, né? Aqueles trabalhos da professora Maha Hussein no passado também. E parece que esse desenho do estudo, que depois de 36 semanas selecionou aqueles pacientes com PSA menor do que 0.2, né? Para suspender, que selecionou esses pacientes para suspender o tratamento completamente, no braço de terapia combinada, ADT mais ENZA, 90% desses pacientes atingiram esse endpoint de 0.2 versus 60% nos pacientes que fizeram ADT isolado. Eu acho que isso é importante, quando a gente intensifica o tratamento no início, a gente leva esses pacientes para um PSA de 0.2 de uma forma talvez mais efetiva, e talvez a gente está dando a oportunidade desses pacientes ficarem pelo menos algum tempo sem terapia nenhuma, nessa eventual recidiva bioquímica. E quanto tempo né? Quanto tempo que a gente ganhou? Então, o resultado foi que os pacientes que fizeram ADT mais ENZA ficaram por 20 meses sem tratamento, 20 semanas sem tratamento, versus os pacientes que ficaram, então, com ADT isolado, eles conseguiram suspender o tratamento por 16, né? 16 semanas. Acho que esse é o resultado. É importante a gente falar que o cálice sagrado da oncologia é a sobrevida global. Não existem, não estão ainda maduros os dados. Existe uma tendência, então, se você for olhar o hazard ratio, ele até já está abaixo de 1, mas o P ainda não mostra a significância estatística pré-planejada, então a gente não pode dizer que existe um benefício de sobrevida global, principalmente para a comparação de ADT mais enzalutamida versus já a ADT isolada. E uma das coisas que, obviamente, a gente vai querer ver, né, qual é o impacto que, de fato, essa suspensão vai ter, qual é o impacto que vai ter na população. Aparentemente, a população que continua o tratamento é uma seleção biológica, talvez, que vai ter uma doença um pouco mais agressiva. Então, esses são os dados iniciais do estudo, mas a gente já consegue ver, até por outros estudos no cenário não metastático resistente à castração, que a sobrevida livre de metástase é um bom parâmetro para guiar a sobrevida global. Então, é provável que a gente veja um benefício também, pelo menos para a combinação. Aí a gente vai ter que ver. E como já foi falado aqui, a ADT mais a enzalutamida não foi comparada nesse estudo versus enzalutamida. É óbvio que a gente vai fazer comparações indiretas, vai olhar o hazard ratio, vai tentar extrapolar um monte de coisas, mas, de fato, essa comparação ela não foi feita diretamente. Então, a gente vai conseguir, talvez, ver um benefício ou não da enzalutamida versus ADT, ou então a enzalutamida mais ADT versus ADT. Acho que é isso. Então, queria agradecer ao Marcelo, ao Ronald também, ao time da Bio, pela oportunidade. A gente vai ficar acompanhando esse estudo. Em breve a gente vai fazer mais um outro material para terminar essa cobertura. Agradecemos a oportunidade. Um bom congresso para todos. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Apoio científico às telas.